Afinal, o que é prova emprestada? Trata-se do translado de uma prova produzida num processo anterior, chamado processo de origem, para um processo outro, que está em tramitação, o processo de destino, no qual está sendo discutida uma questão de fato que foi objeto de produção probatória anterior. A prova emprestada, é interessante observar que, embora ela adentre o processo de destino como prova documentada, ela será valorada conforme a sua natureza original, seja ela prova testemunhal ou prova pericial, ou seja, ela mantém a sua eficácia original. É interessante observar também que, a partir do Código de Processo Civil de 2015, a prova emprestada se tornou um meio de prova típico, ou seja, expressamente previsto em lei. Antes, ela já contava com a ampla aceitação no âmbito da doutrina e da jurisprudência, mas sem contar com a previsão específica no Código de Processo Civil. E nós podemos extrair do artigo 372 do Código de Processo Civil em vigor 3 elementos importantes. Primeiro, o juiz poderá admitir a prova emprestada no processo civil. Segundo, ele irá lhe conferir a valoração que entender adequada. E terceiro, desde que seja observado o contraditório. E é justamente essa observância do contraditório que traz uma série de divergências em âmbito doutrinário. Por exemplo, será que a observância do contraditório exige que a prova emprestada tenha sido produzida em um processo que guarde identidade de partes com o processo de destino? Existe uma série de posicionamentos a respeito. A maior parte dos doutrinadores indica que, ao menos, essa prova emprestada deve estar sendo produzida contra aquela parte que participou do processo de origem. Particularmente, entendo que a prova emprestada pode ser admitida no processo independentemente dessa identidade de partes, desde que ela tenha sido produzida em contraditório, e isso pode ser verificado a partir do traslado de todos os documentos relativos à produção dessa prova no processo de origem. Na linha de Hungria, portanto, me filiou essa posição de modo a potencializar esse instituto. Uma outra questão relacionada ao requisito do contraditório é: será que esse processo de origem pode ser de qualquer natureza, inclusive procedimentos que tenham um contraditório mitigado, como é o exemplo do inquérito? Existem diversas posições doutrinárias também, particularmente me filio àquela que indica que a prova emprestada pode advir de qualquer tipo de procedimento, desde que, naquele procedimento em concreto, tenha sido observado contraditório, na linha dos doutrinadores Didier, Oliveira e Braga. Mas Wambier faz uma observação importante. Não se poderia admitir no processo civil o traslado da interceptação telefônica porque, na Constituição Federal, esse meio de prova especificamente só pode ser utilizado na instrução penal. Esses seriam os 2 pontos mais intrigantes e acredito que, diferentemente do que alguns doutrinadores apontam, eles não devem representar uma limitação a respeito da admissibilidade da prova emprestada, mas certamente irão impactar na valoração dessa prova pelo magistrado. Então, dessa forma, é possível potencializar esse instituto, ampliar suas possibilidades de aplicação no sentido de um processo cooperativo e vocacionado para a decisão de mérito. Estas seriam as minhas considerações. Obrigada pela atenção e até mais!